Boa noite a todos e cada nosso seminário de formação permanente das quartas-feiras. Hoje, Luiz Felipe Monteiro, nosso colega na diretoria Bibliotecas, vai comentar para nós a aula 9. Ainda estamos no apartado além do complexo de Édipo. Dentro disso, a aula 9, a feroz ignorância de Xavier. Essa é a aula que nos convoca hoje e vamos ouvir os comentários do Luiz Felipe Monteiro, então. Luiz, com a palavra. Sim, obrigado, Pablo. Boa noite, colegas. Então, vocês vão ver que foi o percurso que foi o possível para mim para chegar na aula. Né? Quem esteve lendo a aula percebeu que é uma aula um pouco atípica do seminário, porque Lacan convida um professor de teologia da Escola Normal Superior a falar sobre um livro de Oséias no meio da aula, um livro que é um livro da Bíblia. Então, é uma aula um pouco esquisita, digamos assim. E o fio que eu puxei para, enfim, para me transmitir alguma coisa e com isso, né, poder transmitir algo aqui junto com vocês, foi o tema do saber e da verdade. Porque me chamou muita atenção a ênfase que Lacan dá nessa aula, quando retomam a ideia de Yahvé, de Moisés e o monoteísmo, para afirmar como, né, argumento de que o grande tema do assassinato do pai, que a gente viu, né, desde a aula passada e retrasada, o pai da horda, etc., é não exatamente o assassinato do pai, mas o tema da verdade, o enfrentamento da verdade, que no caso de Édipo tem as consequências e tudo mais. Então, isso ficou muito vivo assim, para mim, tentar pegar o fio desse tema da verdade que ele já vem trabalhando ao longo das aulas, e me chamou a atenção relendo, né, as aulas, desde as primeiras aulas do seminário, como isso é um dos temas centrais de todo o seminário 17, né, a relação do saber com a verdade e os limites que há nisso. E aí eu achei interessante, enfim, compartilhar com vocês um pouco desse percurso, sabe? Eu vou usar algo que o próprio Lacan comenta numa citação, que é citações, digamos assim. Eu espero não ficar uma coisa pesada e chata, mas a mim, pelo menos, é uma maneira que eu tenho de, enfim, captar, ou tentar realmente captar algo, não só do enunciado, né, de Lacan, das frases, do que está ali dito, mas alguma coisa da enunciação sobre esses temas, né? E uma coisa que eu achei bem legal, assim, que lá no início do seminário ele faz essa pergunta de o que é a verdade como saber. Vocês devem estar ligados que no discurso do analista, no lugar da verdade, que é aquele lugar do lado esquerdo das fórmulas dos 4 discursos, embaixo, né? Ali sempre fica o lugar da verdade. E no discurso do analista, o saber, o S2, está no lugar da verdade. E esse é o tema, digamos assim, repetitivo que ao longo de todo esse seminário. E ele começa isso ainda lá na página, na aula 2. Lacan fala e se pergunta, né? Aqui eu vou pegar, gente, trechos, não são citações completas, são pequenas citações entrecortadas, digamos assim, que é o que eu vou começar, né? Ele diz: o que é a verdade como saber? É um enigma. A verdade nunca se pode dizê-la a não ser pela metade. Um saber como verdade. Isso define o que deve ser a estrutura do que se chama uma interpretação. Essa é uma dessas definições assim, de Lacan, bem pontuais e finas, né? O enigma é provavelmente isso, uma enunciação. Então, aqui ele já está fazendo as relações, né? A verdade como saber é um enigma. Isso corresponde, tem a estrutura do que é uma interpretação.
e é da ordem da enunciação. Encarrego vocês de convertê-lo em enunciado, de botar isso para valer, digamos assim, para ser dito, né? Virem-se como puderem, como fez Édipo. Vocês sofrerão suas consequências. E aqui eu acho interessante tomar isso, porque vocês se lembram que Édipo, quando se vê de frente com a esfinge, que faz o enigma para ele faz o quê? Ele responde o enigma. Ele atravessa o enigma. E a consequência, e essa é a palavra que a mim me chamou muito a atenção, que quando o saber, digamos assim, ousa falar toda a verdade, quando o saber ousa falar e, digamos, decifrar todo o enigma, há consequências. E no caso lá do mito do Édipo, você se lembra, a gente falou isso na semana passada, a consequência é que a praga, que era em um ou outro, a praga passa a ser para toda a comunidade. O que, de outros modos, há algo do laço social que se desfaz ou que se fragmenta quando se tenta falar ou fazer da verdade um todo, que é exatamente o que Lacan vai dizendo que não se pode, porque da verdade só se pode dizer semi-dizendo, né, pela metade. E aí ele continua, mas há outra coisa na qual não se pensa e que eu toquei de raspão, chama-se citação. À sua maneira, a citação também é um semi-dizer. É um enunciado, não é enunciação, né, como é o enigma, a citação é o enunciado, sobre o qual lhes indica que só é válido na medida em que vocês já participam de um certo discurso estruturado, no nível das estruturas fundamentais que estão lá no quadro, que é isso que ele está dizendo. Então, eu achei interessante, assim, para tomar a dianteira desse tema do saber e da verdade, que para Lacan tem duas formas de semi-dizer, ou seja, de pegar de raspão algo da verdade, algo pela via da enunciação, que é o enigma, e algo pela via do enunciado, que é a citação, né? E isso como a estrutura da interpretação, né? Seja quando a gente cita algo que, né, o paciente fala, ou quando a interpretação vem a partir do significante do sujeito como um enigma, transformando de alguma forma o saber que é essa articulação S1, S2, S1, S2, em um enigma para o sujeito, né? Uma das coisas que me ocorreu, assim, né, pensando sobre isso, é de que, e aí a título mesmo de ensaio, de hipótese de ensaio, se a gente não poderia pensar que uma das formas de poder falar sobre a verdade em psicanálise é que a verdade é um saber que tem consequências. Um saber que tem consequências, porque, sobretudo, no dizer, o que implica também as consequências na economia libidinal do sujeito. Ou seja, quando a gente está aqui tentando articular, né, interpretação, saber como verdade, sem me dizer, quando emerge algo dessa dimensão, há consequências. E essa é a diferença de saber por saber, que seria, vamos dizer assim, saber no plano meramente consciente, de um saber que tem consequências e que perturbam as relações de sentido para o sujeito e, portanto, também as relações da economia libidinal de cada um, né? Então, me pareceu interessante, assim, começar por isso. E aí, vou levar vocês a um outro, que eu estou chamando aqui de preâmbulo, que é uma outra citação de Lacan, falando sobre Freud. Essa citação ainda lá no capítulo 1 do seminário, que é quando ele fala Freud incluiu o gozo como limite ao saber. E essa foi a ousadia assim de Freud. E isso é muito importante porque vai fazer exatamente um contraste com o tema da aula, da ignorância de Yahvé. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Essa citação acho que vale a pena a gente tomar. Lacan diz assim, isso está na página 13, lá do capítulo 1 do seminário.
ele diz assim: vocês sem dúvida me dirão que, em suma, nisso estamos sempre dando voltas. O significante, o outro, saber, o significante, o outro, saber, etc. Mas é justamente aí que o termo gozo nos permite mostrar o ponto de inserção do aparelho. Ou seja, o gozo como algo que se insere nessa série de saber, significante e outro. A questão é como se insere, né? E Lacan continua: fazendo isso, saímos sem dúvida do que autenticamente está em questão no saber, do que é reconhecível como saber, para reportarmos aos limites, ou seja, aos limites do saber, ao seu campo como tal. Aqui, eu entendo que Lacan está argumentando que o saber que importa é o saber como limite, e que essa inserção do gozo nesse aparelho de significantes, de outro, tem a ver com os limites do saber. Reportamos aos limites o seu campo como tal, aquele que a palavra de Freud ousa enfrentar. Esse é um detalhezinho que me chamou a atenção e que eu acho que se articula com o que Lacan vai dizer lá na aula da feroz ignorância e Yahvé. Porque ele está dizendo aqui, Freud ousou enfrentar não o saber sobre o inconsciente, o saber sobre, como apenas o cientista produzindo saber. Freud enfrentou o saber como limite. É isso que me pareceu assim, interessante ressaltar, os limites do saber. E aí eu me lembrei, não sei se todos aqui vão lembrar, isso tem tempo, tem mais de 10 anos, né? Na verdade tem 10 anos, foi em 2011, houve um congresso aqui em Salvador, ouvido pelo CETAD, sobre toxicomania, e a gente teve como convidado o Marcos André Vieira nessa época, e ele trouxe um texto chamado Limites, onde ele fala sobre o conceito de limite para a matemática, que certamente é o limite que Lacan está se referindo quando fala do gozo como saber, como limite do saber. Porque o limite não é o fim da linha para a matemática. Não é quando acaba as coisas, ou quando deveria acabar uma série. O limite é o elemento da série que não pode ser incluído como parte da série. É quase um êstimo à série de números, vamos dizer que a série de significantes é o elemento que não pode ser incluído como elemento da série significante, mas compõe, digamos assim, a ordem, digamos, né, significante. Que, em outras palavras, pensar que o gozo é esse elemento que não pode ser incluído na série de significantes, não pode ser incluído no saber, mas que depende do saber para poder operar, digamos assim. Essa também foi uma maneira de poder tentar entender isso tudo, gente. Na minha compreensão, é para Lacan dizendo assim, que a relação do analista com o saber é sempre ambígua. Não se pode prescindir do saber, que, no fundo, é sempre a articulação significante do sujeito, S1, S2, S1, S2, mas desde que se esteja advertido que há sempre um barramento, um obstáculo a esse saber se completar. E que, mesmo quando esse saber está no lugar da verdade, ou seja, quando isso tem consequências, algo se muda na economia libidinal do sujeito, isso sempre é de uma forma semidita, isso sempre é de uma forma não direta, não completa. E, bem, é assim que a experiência analítica vai mostrando para a gente também. Isso tudo, essa ambiguidade, essa descompletude do saber e a sua relação com a verdade, que aqui já desde cara, né, Lacan vai dizendo e vai argumentando, é muito importante para fazer o contraste do que é para a religião, do que é para o mito, a função do pai, a figura do pai. E aí que a gente vai já se aproximando um pouco mais do tema da aula,
quando Lacan fala de Yahvé e de Moisés e monoteísmo, e foi muito curioso achar uma citação de Lacan falando sobre Moisés e o monoteísmo no seminário 3. Ele basicamente diz o que ele vai dizer na aula 9 do seminário 17. Ele diz, de alguma forma, nesse comentário lá do seminário 3, que vale a pena a gente acompanhar. É a próxima citação. Vocês vão ver aqui. Lacan diz, em 1939, ainda quando escreve Moisés e o monoteísmo, ele está se referindo a Freud, sente-se que sua interrogação apaixonada não diminui. E aqui basta lembrar, 1939 é um ano antes de Freud morrer. E que é sempre da mesma forma obstinada, quase desesperada, que ele se esforça para explicar como é possível que o homem, na própria posição de seu ser, seja tão dependente dessas coisas para as quais ele não é manifestadamente feito. Isto é dito e nomeado, trata-se da verdade. Eu reli Freud, eu reli Moisés e o monoteísmo com o propósito de preparar a exposição que me encarregaram de fazer para você sobre a pessoa de Freud, dentro de 2 semanas. Parece-me que se pode encontrar aí, uma vez mais, a confirmação do que tento aqui fazê-lo sentir, a saber que a análise é absolutamente inseparável de uma questão fundamental sobre a maneira como a verdade entra na vida do homem. A dimensão da verdade é misteriosa, inexplicável. Nada permite decisivamente discernir-lhe a necessidade, pois que o homem se acomoda perfeitamente à não-verdade. Tentarei mostrar-lhes que é justamente a questão que até o fim atormenta Freud em Moisés e o monoteísmo. A interrogação renovada em torno da pessoa de Moisés, de seu hipotético medo, não tem outra razão senão responder à questão de saber por que, via a dimensão da verdade, entra de maneira viva na vida, na economia do homem. Freud responde que é por intermédio da significação última da ideia do pai. O pai estuda Lacan falando assim, numa mesma citação. O pai é de uma realidade sagrada em si mesmo, mais espiritual que nenhuma outra, pois que, em suma, nada na realidade vivida indica, propriamente falando, a função, a presença, a dominância. Como a verdade do pai, como essa verdade que o próprio Freud chama de espiritual, vem a ser promovida ao primeiro plano. A coisa não é pensável, senão pelo viés desse drama ahistórico, inscrito até na carne dos homens, na origem de toda a história: a morte, o assassinato do pai. Mito, evidentemente, mito muito misterioso, impossível de ser evitado na coerência do pensamento de Freud. Há aí alguma coisa de velado. Essa citação longa me pareceu assim muito interessante para mostrar algo que ele vai argumentar muito nessa aula 9, de que o tema fundamental nesse mito do assassinato do pai é o tema da verdade. E aí foi o que eu fiquei quebrando a cabeça para entender, porque é difícil conseguir entender qual é a relação entre o assassinato do pai e o tema da verdade, como isso entra na economia, né, libidinal, e a importância que Lacan está dando a isso, desde esse momento aí do seminário. Aqui uma citação mais bem-humorada, que é Lacan terminando a lição do pai da horda, que a gente viu com Fátima, dizendo assim, essa última frase da lição: o que é que Moisés, em nome de Deus, porra, é o caso de dizer, tem a ver com Édipo e o pai da horda primitiva?
com certeza deve existir alguma coisa relativa ao conteúdo manifesto e ao conteúdo latente. E vocês se lembram, quem estava aqui na semana passada, que uma das coisas que a gente, inclusive, trabalhou aqui foi, com a Alessia, foi da frase de Lacan dizendo que o Édipo, o complexo de Édipo, era o sonho de Freud. Era um sonho de Freud. E a gente trabalhou um pouco, né, nessa dimensão do que o sonho, como manifestação do inconsciente, de uma verdade que não é exatamente dita, mas semidita, e aqui ele retoma, de alguma forma, isso. Se a gente pudesse pensar, o mito é o conteúdo manifesto, é o enunciado, vamos dizer assim, é o enunciado, é a citação, e o conteúdo latente, se a gente pudesse articular com esses elementos que Lacan está trazendo, seria uma verdade semidita sob a forma do enigma, digamos assim, do enigma que a gente tem quando está diante de um sonho, enfim, de alguma manifestação do inconsciente, né? Mas aí eu vou trazendo vocês um pouco mais perto para a aula, que é bem... Vocês vão ver que várias dessas coisas que eu estou falando aqui no preâmbulo estão no cerne dessa aula, e, na verdade, dessa sequência de aulas, né, que compõe esse mais além do complexo de Édipo. E aqui a gente começa mesmo com um comentário sobre o título da aula, né? Por que a feroz ignorância de Yahvé? Yahvé é o nome de Deus para os hebreus, né, para os judeus. E Lacan comenta esse nome de Deus que é inominável, na verdade não é algo que se pode falar, em vários momentos do seminário. 17, ele fala isso no seminário 7 também, que, digamos, Yahvé é aquele que diz, eu sou aquele que é. É uma definição né, tautológica, mas que não tem, digamos assim, só tem sustentação pelo que se diz, digamos assim. E, bem, por que ignorância? Acho que a primeira ideia que a gente pode ter em mente diante do título e da aula é que a ignorância é uma paixão ligada ao saber. Então, a feroz ignorância de Yahvé é uma certa posição de saber em relação a um saber específico, que é o saber sexual, a gente vai ver isso, mas que, vamos dizer assim, o pai mítico tem uma posição em relação ao saber. Essa posição em relação ao saber é da ignorância. É um não querer saber sobre um certo saber. E esse um certo saber, a gente vai ver, é o saber sexual. Essa é uma leitura que a gente pode fazer da aula. A mim, digamos assim, foi a que mais ficou em mente. Mas, bem, uma outra leitura, que primeiro tinha me vindo, era de que essa ignorância era como se fosse também um certo limite ao saber. Mas não sei se é uma leitura que tem muita sustentação, não, porque Lacan vai ser mais explícito, que essa ignorância é o não querer saber sobre nada do gozo, digamos assim, que a figura mítica do pai pretendia sustentar, né? Tem uma hipótese assim da aula sobre um tema central dessa aula, que é uma pergunta. Essa foi também um dos eixos assim que eu tomei para pensar, né, o que Lacan está dizendo aí, que é uma pergunta que, inclusive, Luciano, não sei se está aqui, mas eu me lembro que ele teve uma pergunta na quarta-feira passada que tocava nisso. Algum comentário que tocou nesse tema me parece central, que é por que a posição do pai não cabe ao analista? Se a gente pudesse sintetizar, me parece que essa é a pergunta central dessa aula. Por que não cabe ao analista a posição do pai? Não é tão simples a resposta. E, bem, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o fio da meada.
Sim. Por que Lacan precisa falar de Deus depois de ter falado de Édipo, depois de ter falado de, enfim, do assassinato do pai da Horda, Totem e Tabu, Buenas Complexo de noches. Édipo? Por que ele chega em Moisés e o monoteísmo, né? Aqui a figura central tem a ver com essa história de que Moisés foi o homem que, digamos assim, deu início ao povo judeu, ao povo hebreu, a partir do recebimento ele conduziu, digamos assim, né, o povo judeu do Egito para, enfim, para Israel e recebeu as tábuas, digamos, divinas, as tábuas da lei divina são os 10 mandamentos. Quem recebe de Deus os 10 mandamentos, a lei divina, é Moisés. Então, ele é um homem que faz esse laço social a partir de um regramento de lei, digamos assim. Isso vai ser central para o argumento da aula, né? De por que o monoteísmo de Moisés é tão importante para o seminário 17. Lacan simplesmente vai dizer que foi no monoteísmo, com Moisés, que começou o discurso do mestre. A inserção de um significante ordenando um laço social através do simbólico, e não meramente da figura digamos assim, a figura imaginária de um líder, digamos assim. Porque Deus não tem imagem, não tem nome, não tem representação. Mas vamos lá com calma. Por quê? Esse foi o fio que eu consegui fazer para conseguir, enfim, pensar por que Lacan está falando de Moisés aí. Ele começa falando de Moisés desde a aula 7, da aula do pai da Horda. E ele retoma algumas coisas sobre esse tema do Moisés, que é o que eu queria compartilhar aqui com vocês. Lá na aula 7, que foi a que Fátima trouxe para a gente, ele diz assim: então esse mito do Édipo, tomado de Sófocles. Está na página 107 da versão antiga e 120 na versão nova. E também a conversa fiada de que lhes falava pouco, o assassinato do pai da horda primitiva. É bastante curioso que o resultado seja exatamente o contrário. O velho papai tinha todas elas para si. Matam o velho papai. Isso em Totem e Tabu. A consequência é completamente diferente do mito do Édipo. Por terem matado o velho orango, duas coisas acontecem. Põe uma delas entre parênteses, pois é fabulosa. Eles se descobrem irmãos. Ninguém parece ter se pasmado nunca com essa coisa curiosa, a que ponto Totem e Tabu nada tem a ver com o uso corrente da referência sofocleana. Ele basicamente está dizendo que Totem e Tabu é o contrário de Édipo. Se Édipo mata o pai e fica com a mãe, né? E a mulher, e acaba com o laço social daquela comunidade, porque não dá certo. A história social do Totem Tabu é exatamente porque matam o pai e bloqueiam o acesso à mãe que se faz um laço social e se constitui alguma civilidade, né? Esse é um primeiro passo para chegar lá em Moisés. Aí eu vou continuar na sequência ainda do capítulo 7, Lacan falando sobre Moisés. Depois disso, ele continua. O cúmulo dos cúmulos é Moisés, porque é preciso que Moisés tenha sido morto. Porque essa é a hipótese de Freud em Moisés monoteísmo. Moisés não morreu. Para Freud, ele foi assassinado. Ele precisou ser assassinado. Mais uma vez, a morte, o assassinato do pai de alguma civilização, de algum laço social. E o pior é que Freud nos explica. É para que Moisés volte nos profetas, sem dúvida pela via do recalque, da transmissão minêmica através dos cromossomos, temos que admitir. Ou seja, a ideia de Freud aí é que é preciso que o pai morra para que a mensagem, o dizer do pai, possa retornar recalcado na voz de outros, no caso aí os profetas, e que isso que faz o laço dessa comunidade que vai ser o povo judeu que vai se constituir.
Vamos lá, vamos continuar. Eu acho que está dando para ir, né? Não é à toa que Moisés e o monoteísmo, como tudo que Freud escreve, seja absolutamente fascinante. Quanto a vocês, quem sabe talvez alguém possa me fazer este obséquio, que me pus à caça do livro, que serviu como uma pequena cavilha ao que Freud nos enuncia. Ou seja, a obra publicada em 1922 do chamado Schelling, que é o mistério dessa aula 9. É o livro desse autor chamado Schelling, utilizado por Freud em Moisés e o monoteísmo. Devo dizer-lhe que não esperei até ter lido Schelling para ler Oséias. Oséias é o capítulo da Bíblia que fala sobre a intervenção de Iavé sobre os povos pagânicos, que tinham rituais pagânicos, antes da constituição do povo hebreu, antes da constituição do monoteísmo propriamente dito. Porque isso é o cerne da aula, né? O fato é que Lacan está dizendo o seguinte: ele foi atrás do tal do livro escrito pelo Schelling, que Freud utilizou em Moisés do Monoteísmo, não achou esse livro em lugar nenhum da Europa, não tinha em biblioteca nenhuma, e ele queria esse livro para poder entender o que é que Freud estava querendo dizer que Moisés tinha que morrer para constituir esse tal do povo hebreu e tudo que vem daí por diante. E o que esse livro vai dizer é que Deus, Yahvé, teve uma intervenção sobre rituais pagânicos, que basicamente eram rituais sexuais e religiosos, envolvendo, enfim, figuras, né, símbolos, imagens de referência, né, digamos assim, de referência divina e que o povo utilizava para barganhar com os deuses, digamos assim. E que o termo, digamos assim, que se utilizava para falar sobre esses rituais pagânicos, sexuais, era prostituição. Prostituição, assim eu conseguia acompanhar, ela era a palavra para dizer sobre esse saber sexual, esse saber sobre o sexual que era, digamos, a marca desses rituais e que é o objeto da intervenção de Yahvé, dizendo: vão acabar com isso tudo, a gente agora vai ter outras leis para comandar, digamos assim, esse laço social de vocês. Em resumo, é basicamente isso. O que Lacan vai dizer é que, com a intervenção desse Deus único, a diferença dos deuses do paganismo é um Deus e um Deus que não quer relação nenhuma com os homens. Um Deus que não tem imagem, um Deus que não tem representação, um Deus que não fica fazendo barganha, digamos assim, com os homens. Um Deus que se manifesta para esses homens sobre a forma de lei. É isso que, para Lacan, vai ser chave para poder dizer que o que importa aí na história do Moisés e monoteísmo é que não há uma relação do pai com, digamos, com os homens, que essa relação é sempre mediada por uma lei, e é uma lei, que são os 10 mandamentos, aí no caso da história, que não quer saber nada sobre o sexual, sobre o que é do sexual. Basicamente, esse é o argumento que está no livro do Schelling, toda essa história religiosa, para tocar neste ponto, né? O Deus que seria um é uma ideia completamente fora do alcance histórico até então, né? Até o monoteísmo não havia um Deus, existiam vários deuses. Os deuses eram plurais porque podiam ser representados por ídolos, estátuas, símbolos.
O Deus um é o Deus sem apelo imaginário, e mais do que isso, interdita e proíbe qualquer tentativa de fazer com ele alguma relação, alguma proporção. É basicamente um Deus barrado aos falantes, um Deus com o qual não se barganha, um Deus com o qual não tem relação entre, a não ser unicamente pela via da lei. Essa novidade do Deus único, inacessível, impronunciável, estabelece um regime completamente diferente em relação à verdade. Porque sobre este Deus nada é possível saber, por um lado, e por outro é um Deus que nada sabe e nada quer saber sobre os seus falantes. Um Deus separado e também separador, né? É isso que Lacan vai dizer numa dessas citações, gente. Eu pulei algumas citações aqui para não ficar meio maçante. Eu estou aqui, João, numa citação que começa como sabem, da página 109 e 123. Deve ser embaixinho disso, deixa eu ver. Para a gente entrar em sincronia aqui das citações. Exato, eu estou aí. É Lacan dizendo: como sabem, por mais longe que esteja dos outros deuses, o Deus de Moisés diz simplesmente que não deve ter relações com eles, mas não diz que não existam essas relações, né? Diz que não se deve correr para os ídolos, mas afinal trata-se também de ídolos que o representam, a ele, como era certamente o caso do bezerro de ouro. Esperavam um Deus, fizeram um bezerro de ouro, é muito natural. Aqui ele está dizendo isso, que é exatamente disso que Yahvé vem acabar, com essas representações, esses ídolos. Aqui, essa citação é importante. Ele vai retomar a ideia, né? Já disse a vocês que a verdade é irmãzinha do gozo. Será preciso voltar a isso, né? Porque a verdade é irmã do gozo, pois ela está interdito. A verdade é irmã do gozo, pois à verdade está interdito o acesso, tal como está interditado o acesso a Deus, com a intervenção de Yahvé. Ou melhor dizendo, o acesso à verdade é sempre obstaculizado por um gozo que impede o saber estar no lugar da verdade completamente. Apenas meio dito, meio dita, semidita, e assim de modo ficcional, é que podemos falar do saber no lugar da verdade, porque o gozo sempre vai interditar, obstaculizar que este saber sobre a verdade seja completo. Por isso que somente semidito, somente semidizendo, digamos assim, de forma lateral, né? Eu vou ler aqui mais essa citação que vai ser chave. É uma das últimas, me parece. O que há de certo, aqui é na sequência, gente. Tudo que eu estou falando é na sequência ainda, lá no capítulo 7. O que é certo, o que há de certo é que o grosseiro esquema do assassinato do pai, gozo da mãe, elide totalmente a força trágica. Seja como for, o importante não é isso. O importante no complexo de Édipo, na história de Édipo, do Moisés, do Totem Tabu, não é exatamente o assassinato do pai. O importante é que Édipo foi admitido junto a Jocasta porque tinha triunfado em uma prova de verdade. Voltaremos ao enigma da esfinge. E, além do mais, se Édipo acaba tão mal... Estou assistindo aqui. Tem algum microfone aberto. E aí? E aí, muitas coisas? Se Édipo acaba tão mal, veremos o que quer dizer esse acabar tão mal e até que ponto isto chama mal acabar. É porque ele quis absolutamente, totalmente, saber a verdade. Não é possível abordar seriamente a referência freudiana sem fazer intervir, além do assassinato e do gozo, a dimensão da verdade. Por isso que Lacan insiste tanto no tema da verdade, porque ele está mostrando que, no caso do complexo de Édipo, do Édipo, da história,
de Totem, de Yahvé, de Moisés, o que desencadeia as coisas não é somente que o pai é assassinado, e aí vem o gozo. É que alguém quis saber, digamos, totalmente sobre a verdade. E isso tem consequências, as consequências são, não dá para ter civilização desse jeito, digamos assim. É mais ou menos o que eu estou contando aqui para vocês, né? Revirar os mitos de Édipo, Totem Tabu e Moisés para dizer que o que importa não é a historinha do papai assassinado, mas sim de que, em psicanálise, o gozo separa, interdita, limita, obstaculiza o S1 fazer par com o S2, o saber no lugar da verdade. A psicanálise pode isolar alguns significantes mestres, desde que a eles não lhes sejam possíveis fazer par, e assim fazer sentido, com os significantes do saber no lugar da verdade. Aqui, gente, eu acho que ficou meio abstrato demais. Se vocês têm em mente o discurso do analista, o que vocês têm ali? Tem o Azinho de um lado, o S2 embaixo do Azinho e o S1 no lugar da produção. O que Lacan está dizendo aqui, em outras palavras, é que a relação entre S1 e o S2, como saber no lugar da verdade, está obstaculizada. Tem uma impossibilidade entre S1 fazer par com S2, o saber no lugar da verdade. Em outras palavras, é o que eu estou tentando traduzir aqui, né? Poder entender aqui, é que, numa análise, não é que a gente vai saber, né, fazer todo o sentido da verdade por trás, a gente sabe que não se trata disso. Que é exatamente isolando, separando o S1 desses saberes no lugar da verdade, que algo pode ser tangenciado, mas nunca de forma completa, e o que vai ficar vão ser elementos, digamos, de S1s soltos, que podem, digamos assim, margear algo de experiências de gozo e que insistem na repetição de cada ser falante, né? Aquilo que se pode isolar numa análise não é somente através de um semidizer, mas também ficcional, na medida em que o gozo sempre será um elemento opaco do discurso, ainda que entremeado pela rede significante do sujeito. Essa operação resulta não em um trágico destino como o do Édipo, e que a consequente falta, né, de laço social com isso, mas ao contrário, um destino onde o sujeito possa estar no laço com os seus S1s, com o saber e com o gozo, em um novo lugar. Um lugar que tem por função justamente fazer operar um laço social a partir daquilo que o discurso do mestre pretende suprimir. Na verdade, com a psicanálise se inaugura um novo laço social, onde a relação com o saber e com o gozo está reposicionado em diferença ao discurso do mestre. Que essa é o que eu falava a vocês, né? Que é o tema, me parece, central de responder à pergunta por que ao analista não cabe a posição do pai. Porque para o pai, a gente já viu lá desde o início, o pai seria a encarnação mítica de que é possível saber tudo sobre a verdade, ou sobre a verdade ter um saber. E nisso não acaba bem, Édipo mostra bem isso. E é a figura de um pai, no fundo, religioso, aquele pai que, digamos, sabe, que tem um conhecimento para poder dizer o que vão ser as coisas. E tudo que a psicanálise denuncia, pela própria experiência, que isso não é possível. Ai, acabou. E aqui, eu acho que a gente já vai caminhando, já vão dando 9 horas. Eu vou fazer um arremate para falar da final, por que tal
dessa tal ignorância, né, do Yahvé. E Lacan fala isso explicitamente na aula, né? Ele diz assim, falava há pouco da ignorância. Para ser um pai, quero dizer, não só um pai real, mas um pai do real. Existem certamente coisas que é preciso ignorar ferozmente. Seria preciso, de certa maneira, ignorar tudo o que não seja aquilo que tentei fixar da última vez em meu texto como o nível da estrutura, devendo este ser definido como da ordem dos efeitos da linguagem. O que me parece, né, com uma citação-chave dessa, que, assim, um pai precisa ignorar tudo o que não é do nível da estrutura. Ou seja, um pai, para operar como tal, precisa ignorar-se como figura mítica, precisa se descompletar como o que sabe tudo, digamos assim. É por isso que ele opera. Precisa ser uma função discursiva. Um pai diferente da figura mítica do pai, como detentor da verdade, nada sabe, ou pouco sabe, e quando sabe, sabe sempre meio, de uma forma semidita, digamos assim. O pai precisa ter uma relação com o saber, de modo que este seja impedido, velado, obstaculizado. É com essa marca de um impedimento que uma sucessão é feita, uma sucessão geracional é feita. Pois o que ele veicula, sobretudo, é a castração. Uma falta a ser. Se Deus, Yahvé, é aquele que é, Não entendi. pai, só pode ser pai no sentido de exercer a sua função por, digamos, transmitir em sua geração uma falta a ser. Uma falta a ser que é também uma relação com o saber sempre ambígua, interdita, não toda, né? Essa me pareceu muito interessante, essa chave, e de por que a diferença do discurso do analista com o discurso do mestre. Esse limite ao saber leva à questão da verdade. Um pai real, ou um pai do real, impede o saber sobre a verdade, total, absoluto. É impossível se ater à verdade, a não ser de um modo meio interdito, né? E aí Lacan é claríssimo. Essa posição do pai, desse pai mítico, que tem o saber todo sobre a verdade, não cabe ao analista. Não tem nada a ver com a posição do analista. É o contrário, é o avesso. A posição do analista é completamente diferente. Primeiro, porque procura-se nessa posição saber em que discurso se insere, está inserido. E segundo, porque a posição do analista está no limite da posição da ficção. Está no limite, fazendo limite, nesse sentido, né, daquilo que não entra na série de uma ficção. Se o pai mítico, religioso, freudiano, inclusive, faz ficção, a posição do analista faz um limite à ficção, um limite ao saber. É por isso que coloca o gozo como um elemento diferente e que se a ver com essa dimensão do gozo que uma análise permite, né? Que é tudo que a religião, o mito e o pai, como figura mitológica, digamos assim, né, também gostaria que acontecesse, né? Bem, estou caminhando aqui para o final, gente. Essa referência, aqui eu já não vou me deter tanto nessas citações, ele vai falar expressamente que é com Moisés que se inaugura o discurso do mestre, exatamente por essa inserção de uma lei que não quer saber nada sobre o gozo, no fundo, é isso. E por isso que essa ignorância de Yahvé tem que ser tão feroz, porque para ignorar, para não querer saber nada dessa dimensão,
gozosa, sexual, há que fazer isso de um modo apaixonado. E aí é o que Lacan arremata na aula, que é exatamente o que não é o que o analista faz. Se tem algo que um analista em função não tem, é paixão, no sentido de estar tomado de uma paixão. Então, que Lacan vai comentar no final dessa aula sobre a neutralidade. E ele diz, Yahvé, na história da Bíblia, na história dos hebreus, é um Deus muito apaixonado, cheio de paixão, de raiva, de ferocidade, de ignorância e assim por diante. Nada que ver com a posição do analista na direção bem do tratamento, né? Bem, aqui eu já vou encerrando. Todo o passeio sobre os mitos freudianos, Yahvé, o discurso do mestre, é para contrastar com o discurso do analista, né? Este se distingue do mestre por ter uma relação mais ambígua e equívoca com a verdade. Antes de uma posição apaixonada, uma posição advertida sobre os limites do saber e no saber. O analista sabe do gozo, porque reconhece que há gozo, como um elemento discursivo que faz limite, justamente ao saber, justamente ao de blá 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 de cada um, né? Saber do insabido, saber insabido, é o inconsciente semidito. É também a interpretação que ressoa essa qualidade inconsistente que provém do fato de sermos feitos de fala. Estar em sintonia com o saber em xeque, o saber em xeque é uma expressão de Lacan, é aquilo que anima o desejo do analista e seus efeitos na constituição desse laço social inédito que a psicanálise enseja, né?